Bem-vindos ao Bate-Papo Digital, o podcast onde conversamos sobre negócios, marketing e o mundo digital. Eu sou Stephanie Forler. Eu sou o Cleiton Stocco. E hoje nós não estamos com o Daniel, mas eu estou aqui com o Cleiton e nós vamos falar sobre conteúdo no marketing digital, mas principalmente como trabalhar a marca dentro do conteúdo. E aí, Cleiton, me fala aí, como que a gente pode definir conteúdo? O que é conteúdo? Bom, se a gente for buscar a palavra conteúdo no dicionário, nós vamos ver até uma definição um pouco diferente do que nós trabalhamos na nossa agência ou no âmbito do digital ou do marketing. Mas o conteúdo em si, ele é definido como algo que é contido no interior, né, de alguma coisa, ocupando um espaço parcial ou total da sua capacidade. Ele tem profundidade, tem substância e ele tem também relevância. E essa eu acho que é a palavra ali, palavra-chave que a gente pode utilizar durante todo esse bate-papo aqui. Um conteúdo que traz relevância é algo que é fundamental aí para o nosso trabalho do marketing. E aí quando a gente fala de conteúdo, do bom conteúdo, né, a gente está falando ali do marketing de conteúdo. E aí nós também temos o conteúdo que é ligado a branding. Então, talvez seja até interessante explicar o que é cada uma dessas coisas, né, Stephanie? Sim, com certeza. Como a gente pode definir o branding nessa história aí? Bom, se a gente for falar sobre branding, né, porque tem muita gente que fala assim sobre a marca, né? Então, a função do branding é criar conexões conscientes ou até inconscientes no cliente da marca da empresa. Porque muitas vezes fala, vamos trabalhar o brand. A pessoa fala, tá, vamos trabalhar a marca. Só que marca é algo que as pessoas às vezes trabalham num âmbito muito genérico. Só que marca é algo muito profundo, né? Porque isso é fundamental na hora da decisão de compra de um produto ou de serviço. Às vezes você está lá no supermercado fazendo compras. Você é impactado pela embalagem, mas também você é impactado pelaquela marca. Não, eu vou escolher a marca A porque eu acho que ela é melhor do que a marca B. Então, por exemplo, você vai comprar um sabão em pó. Que marca que você está pensando agora? Talvez seja a mesma que eu estou pensando. Exatamente. Talvez você vai pensar numa outra. Detergente, se a gente for pensar, por exemplo, chocolate, achocolatado. Então, cada um dos exemplos que eu estou dando, você vai pensar em uma marca que você gosta, que você se identifica. Mas por que você se identifica com essa marca? Porque certamente o trabalho que é feito por trás faz você gostar ou, às vezes, não gostar dessa marca, né? Então, esse trabalho que é feito por trás, todo o marketing que é feito e também a parte de conteúdo é fundamental para essa percepção. Isso, inclusive me lembra muito da Coca-Cola, que, por exemplo, beba a alegria, não beba um refrigerante, beba a alegria. Então, exatamente. Isso daí é todo um trabalho de marca que eles têm. Aí o fazer associação. O Guaraná Antártica, que trabalha mais a refrescância, né? Além do Sprite. Sim. Então, a gente vai trabalhar com várias marcas de bebidas mesmo, até bebidas alcoólicas também. Cada uma trabalha um posicionamento diferente de linguagem. Isso tudo é trabalhado em cima do conteúdo. Então, assim, isso tudo é conteúdo. Porque às vezes a gente pensa que conteúdo é apenas texto. Não, conteúdo é muito mais do que isso. Existem muitas coisas são relacionadas ao conteúdo. E o marketing de conteúdo, ele nem sempre busca fazer a promoção direta também de uma marca, ou de um produto, ou de um serviço que uma empresa oferece. Mas muitas vezes é utilizado para atrair esse público-alvo através de algo que é essencial, que é relevante e que é fundamental para o marketing, né? Mas que é relevante para o usuário, para a pessoa, para o público-alvo, né? E aí ele faz aquilo que a gente conhece ali, que é a essência do marketing. Satisfazer alguma necessidade do cliente, né? Trazendo uma informação ou uma solução para os problemas. E aí isso me lembra, Stephanie, de uma frase muito legal que o Rafael Reis, que ele é um dos caras aí do marketing de conteúdo, ele falou, né? Que é basicamente marketing de conteúdo é a capacidade de se relacionar com seus futuros clientes sem ansiedade de vender algo a eles logo de cara. E até fazendo a propaganda aqui, esse é o livro aqui, Marketing de Conteúdo, que eu tenho do Rafael Reis, que ele escreveu. E é um livro que eu uso, assim, muitas vezes para consultar alguma coisa, para ler, para me informar novamente, para relembrar algum detalhe do marketing de conteúdo. E eu recomendo para vocês comprarem. Ele é um cara fundamental nessa parte aí do conteúdo em si. Legal, muito legal esse livro aí. Eu já li ele e é bem interessante para quem está querendo trabalhar o marketing de conteúdo. Então, colocando em curtas palavras, qual que é a importância do conteúdo para a construção de uma marca? Bom, se a gente fosse definir exatamente tudo que nós falamos ali, né? Nós vemos que
a marca ela tem que ter uma construção de valor. Então, quando a gente está falando de uma empresa, nós temos que tudo que ela faz, né, desde a da definição ali da sua logomarca, da sua missão, visão e valores, do seu subcurso, crenças, filosofia e etc., seu discurso de comunicação, isso tudo tem que ser envolvido para gerar valor. E esse valor é feito conforme a necessidade do cliente, né? E esse estudo do cliente. E a marca, ela se torna, então, essa percepção que nós falamos no começo, que se torna tão evidente que quando você vai comprar um produto que você quer, como nós falamos aqui, né? Desde o sabão em pó até uma roupa mesmo que você for utilizar, você vai associar aquilo a uma marca que você se identifica. Então, essa percepção ela fica mais evidente para o cliente com o produto ou serviço que está sendo consumido através daquilo que a marca se identifica. E hoje em dia mesmo, que com tantas coisas polarizadas, né, tantos lados que as pessoas às vezes escolhem um lado A porque fala de uma mensagem que ela acredita, escolhem um lado B que escolhe outra mensagem que ela acredita. E quando esse conteúdo gera valor, nós como consequência é gerado também a venda e como consequência o lucro. Então, primeiro a gente deve pensar em gerar valor para depois pensar no lucro. Eu acho que quando as empresas pensam no contrário, muitas vezes elas acabam não gerando valor. A venda pela venda em si, ela é importante, claro, para gerar o lucro que a empresa precisa. Mas quando você gera uma identificação com a marca e quando você gera um valor para a marca, aquilo vira eterno. Como você falou, citou a questão da Coca-Cola, por exemplo. As pessoas consomem, é um dos produtos mais consumidos no mundo em relação a bebidas. Né? E as pessoas muitas vezes usam Coca-Cola, às vezes a pessoa nem gosta tanto de refrigerante, ou às vezes ela toma até pelo status de estar tomando uma Coca-Cola, né? Então, isso ou às vezes, por exemplo, tem a parte da fotografia, aí a pessoa fala Nikon ou Canon, ou então celular, Samsung ou Apple, ou Motorola, então vai muito pelo status, não, eu quero um celular da Apple, porque ele é melhor nisso, naquilo, mas muitas vezes você está pagando o valor, né, o valor agora que eu digo do dinheiro, por causa da marca. E essa marca gerou valor de percepção. Então, tudo isso é fundamental. É interessante e é muito bom. Quando a gente começa a estudar ali o marketing, e até tem a parte do neuromarketing, que eu tive isso, inclusive, na faculdade. Nossa, eu me apaixonei por isso. Quem sabe um dia até me aprofunde. Achei isso fundamental. Você deve ter também estudado bastante, né, Stephanie? Sim, neuromarketing. Eu tive essa matéria na faculdade. Comportamento de consumidor, como fazer a pessoa ver mais valor. Por que as pessoas preferem comprar um Louis Vuitton ou a uma Darko da vida? Tem tudo isso aí. E aí tem o estudo das cores, a percepção visual, o cheiro, os sons, né? Então, nós vemos tantas formas aí que as empresas utilizam para deixar a sua marca na mente das pessoas. Os jingles. Quantas marcas a gente lembra do jingle, da música, né? E é muito interessante que às vezes você associa exatamente aquele som, né? Desde aquela música que é muito conhecida, a música clássica, que se tornou a música aí da uma vendedora de gás, até, por exemplo, jingles que a gente conhece de comerciais mesmo, desde os comerciais antigos até os comerciais mais novos. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, do Compre Batom, ou dos mais velhos ainda, lembrar da poupança Palmeirindos. E hoje em dia a gente também tem tantos outros sons, jingles, falas, comerciais, músicas, ou seja, percepção, né? O fato, de repente, por exemplo, vai num shopping, e aí você vai e passa pelo estante da Dante Bavaria. Você sente o cheiro dos nuts. Aquilo ali, para quem gosta, vai aguçar a percepção e ainda vai dar vontade de comprar. Isso tudo é comunicação. E não necessariamente isso é conteúdo, mas gera valor e gera vontade de consumir. Isso é muito legal. Em época de pandemia, que as pessoas não estão tendo essas experiências sensoriais, é aí que entra o marketing de conteúdo para tomar lugar aí e chamar a atenção das pessoas. Exatamente. Pensando na parte agora na estratégia, eu quero começar a fazer marketing de conteúdo. Quais são os primeiros passos? Bom, é importante a gente pensar o seguinte, né? Marketing de conteúdo não é só escrever e publicar. Porque muitas vezes as pessoas vão pensar, não, eu vou trabalhar com marketing de conteúdo, eu vou fazer um blog e tá tudo certo. Mas não é só isso. O blog é uma das coisas. Mas, basicamente, existe todo um trabalho que é feito ali para o marketing de conteúdo, para alinhar junto com a expectativa da empresa. Então, por exemplo, se você contrata uma agência como a consultoria digital, isso tudo vai ser alinhado junto com o cliente, né? No caso, com a empresa, né? Então, vamos separar aqui. Vou falar sobre a empresa, aí temos o cliente da empresa. Acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, todo o nosso alinhamento é feito justamente com a empresa que está nos contratando. Ou então, se você é empresa
você é empresário, quiser trabalhar marketing de conteúdo, você precisa alinhar isso exatamente sabendo quem é o seu público. Então, a primeira coisa é essa, quem que é seu público-alvo? Para você saber qual é a dor que esse público sente. E quando a gente fala de dor, é justamente o que seu produto, o seu serviço pode suprir. Né? Então, a venda ela é gerada exatamente para suprir uma necessidade, né? Que é, como eu falei, resumir aqui a definição do marketing. E para isso, eu preciso utilizar algumas estratégias. Como, por exemplo, entender o seu público-alvo, né? Você também criar uma persona. Porque muitas pessoas, às vezes, muitas empresas, às vezes, têm o seu público-alvo definido. Então, por exemplo, você tem um e-commerce de uma loja de roupas. Então, você vai vender uma loja de roupas para mulheres. Legal. Só que isso é muito amplo. Então, você tem o quê? Roupas femininas para crianças, para adultos do número X ao Y, ali, né? Número 1 ao 10. Eu estou dando exemplos assim para vocês entenderem assim, de maneira geral, tá? Mas, assim, você precisa entender para que tipo de roupa, para que tipo de público. Então, é um público, por exemplo, é uma roupa que é um público de maneira geral, que todas as classes vão usar, ou é uma roupa mais seleta, que às vezes a classe A, B vai usar, às vezes a classe C vai usar. Você precisa também definir isso através de uma persona, que é o quê? Você pegar esse público-alvo e definir através de uma, 2, 3 pessoas que tenham gostos diferentes, mas que você consiga pensar, então eu vou vender essa roupa, por exemplo, para jovens de 25 a 45 anos, né? E aí aquela roupa, por exemplo, é de uma roupa casual, então ela pode ser usada tanto ali para ir ao trabalho, quanto ir para, por exemplo, uma festa, alguma coisa assim, ou às vezes essa festa que eu digo assim, uma festa com amigos, ou então tem que ser um vestido, uma roupa que mais de classe. Então, é para um público que precisa ir para uma festa, ou uma festa de casamento, então já muda o público, e essa persona ajuda muito. No caso, Stephanie, como é que você faz a criação de persona? Você pensa em mais alguns outros detalhes também que a gente pode trabalhar? Sim, com certeza. Eu penso, no que a pessoa costuma fazer, no que ela costuma pensar, o que ela costuma gostar, entre outros hábitos. Não é só, ela vai numa festa que precisa de uma roupa melhor. Tá, mas o que essa pessoa faz da vida? O que ela trabalha, o que ela ouve? Existem diversos fatores para você definir uma pessoa individual mesmo ali e Exatamente. ter como base um norte aí para trabalhar. Esse é o ponto. É exatamente isso que eu queria ouvir mesmo, né? Que você explicasse. É você definir com detalhes. E muitas vezes as pessoas não fazem isso, as empresas não fazem isso. Elas criam algo genérico. Sim. Não, você precisa entender exatamente. Então, se eu for vender ali, seja o e-commerce, ou seja um produto que é vendido dentro de um site, um serviço que você oferece ali, você precisa ter muito bem definido. Até uma borracharia tem o seu público bem definido, sabe? Um e-commerce de um supermercado tem um público definido, todos têm. E aí é interessante pensar que, além desse estudo que você faz da persona, você precisa também fazer um estudo dos concorrentes, diretos e indiretos. E até me lembra, Stephanie, da época, por exemplo, da faculdade, que os professores falavam para a gente usar muito análise SWOT, que ela serve para organizar os detalhes de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do negócio. E aí, quando a gente... Não necessariamente precisa usar análise SWOT, mas é um exemplo que facilita muito, porque você exemplifica ali como está a sua empresa diante do mercado e como os seus concorrentes estão aparecendo no mercado. Muitas pessoas, às vezes, elas querem começar a trabalhar dentro ali de oferecer os seus produtos ou serviços, vamos colocar aí do âmbito digital. Elas querem fazer um site, elas querem fazer um e-commerce. Quando eu falo site, não necessariamente é o e-commerce, por isso que eu estou separando aqui. E elas não pensam nisso. Elas, às vezes, chegam até para a agência e elas não têm bem definido quem é o seu público, quem é a sua persona, e para quem que elas vão oferecer, seus concorrentes, os principais concorrentes. E é bom a gente saber os diretos e indiretos, porque às vezes eu sei que o site XPTO vende o mesmo serviço que eu. Só que, às vezes, aquele site ele nem está tão bem ranqueado no Google. E tem tantos outros sites que estão oferecendo um produto similar que também se enquadram como concorrentes. Então, é bom ter esse estudo. E, além disso, Stephanie, é muito importante, no que se refere ao marketing de conteúdo, o estudo de palavras-chave. Acho que isso daí é uma das coisas que, inclusive, você faz bastante, né? Que é ali analisar as palavras-chave que são relevantes para o público. Então, por exemplo, Stephanie, se eu sou um e-commerce, se eu quero começar e você fala para mim, eu preciso analisar as palavras-chave. O que então eu vou encontrar? O que é necessário para a gente começar nesse estudo de análise de palavra-chave?
Em primeiro lugar, eu pego as gerais, que são exatamente aquilo que o e-commerce está vendendo. Por exemplo, roupa. Vestido para Uhum. festa formal. Vestido para festa na praia, por exemplo. E eu vou afunilando. Ah, vestido para festa na praia com manguinha. Vestido para festa na praia com manguinha rosa. E aí a gente vai traçando um geral aí e afunilando. A partir daí a gente começa a pegar Então, sinônimos também. Porque às uhum, vezes, nem, por legal. exemplo, aqui, aqui em São Paulo a gente chama bolacha, Rio de Janeiro chama biscoito. Então a gente tem que pegar os sinônimos para poder saber como que as pessoas vão procurar o nosso produto. Isso é bem importante mesmo, porque às vezes a pessoa lá vai vender roupa e ela só quer, ah, não, quero colocar roupa. Mas a palavra roupa tem um volume de buscas mensal muito maior do que Sim, camiseta preta masculina, por exemplo, que é que eu estou usando aqui. É bem diferente, né? E você acaba segmentando muito melhor e o posicionamento acaba sendo muito melhor. Por isso que realmente é bom a gente estudar palavras-chave maiores, menores, que tem seus termos também, né? Long tail, head tail, assim por diante. sim. Esse trabalho é muito importante e não é um trabalho simples, mas é um trabalho fundamental, né? E além Sim. disso, é interessante a gente trabalhar o funil de conteúdo. E o funil de conteúdos, ele é alinhado ao funil de vendas. Mas quando a gente trabalha com o funil de conteúdo, ele por si só, ele já traz alguns aspectos muito interessantes. Então a gente pode dividir assim de uma maneira bem simples, ele em três partes, que é o topo do funil, onde a gente geralmente começa os conteúdos. Então a gente cria um conteúdo para esse público através do aprendizado e descoberta e também do reconhecimento do problema, que é o quê? São Sim. conteúdos que eu vou trabalhar em uma explicação mais geral, que eu vou trabalhar um assunto para responder as principais dúvidas desse público. E aí, dentro desse funil, nós podemos trabalhar o que nós chamamos ali do 5W2H, né? Que temos as palavras em inglês, né? Esse termo é em inglês, mas trazendo para o português é respondendo as perguntas do o que, por quê, onde, o quando, o quem, o como e o quanto. A gente tem isso em mente, já facilita muito. Porque tanto se Uhum. você for nas buscas do Google e digitar ali alguma coisa relacionada ao seu serviço, ao seu produto, você vai ver que a maioria dos sites ou dos blogs, eles começam dentro desse 5W2H. Então, isso já é um norte muito legal para quem quer começar a trabalhar com marketing de conteúdo, com conteúdo voltado para o brand. Porque você vai ter uma noção de que eu preciso falar como que tal coisa é relacionada a tal coisa. Então, assim, por exemplo, a loja de roupa. Então, por exemplo, o como, o porquê, o para quê, né? Então você coloca assim, quando usar, por exemplo, uma roupa de manga curta, né? Por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, está frio hoje, né? Na data que a gente está gravando esse vídeo. Então, por exemplo, quando é ideal você usar uma jaqueta de couro, por exemplo, ou locais, sabe, para festas, por exemplo, quais são as roupas ideais para você usar num casamento, e assim por diante. E aí você Uhum. vai trabalhando esse como, onde, o porquê, e isso tanto de um conteúdo mais exemplificado, de mais geral, quanto conteúdos mais específicos. E quanto mais a gente vai funilando esse funil, mais específico vai ficando esse conteúdo, né? A partir Sim. dessas perguntas, através desse bom conteúdo, nós mostramos as respostas, definimos com objetividade essas informações que são necessárias ao leitor, e aí ele vai gostar e vai voltar mais Uhum. vezes. A parte do meio do funil, ela é interessante porque nós aplicamos a solução para aquela dor. Então, no começo do funil, a gente explica de uma maneira mais geral, e aí nós vamos colocando vários conteúdos que vão trazendo de uma maneira, né, onde eu vou trabalhar ali o que ele precisa entender, de uma maneira mais Uhum. ampla. E agora eu vou afunilando e vou trazer uma solução para aqueles problemas com conteúdo mais específico. E é ali que entra também no meio do funil e no fundo do funil, que é a decisão de compra do produto em si, né, condição do público para aquela decisão de compra daquele produto ou serviço, que é aí que eu entro, por exemplo, com o material rico, né, que eu vou dar mais Sim. detalhes daqui a pouco, mas ali que eu vou trabalhar, por exemplo, uma landing page, eu vou trabalhar um e-book, um infográfico, que aí eu vou trabalhar um conteúdo mais específico da qual talvez o meu público já tenha um conhecimento prévio, porque eu já trabalhei ali no topo do funil, ou muitas vezes é porque eu já vou direto ao ponto. E para ele, quando o público já está mais amadurecido, vai ajudar muito para que ele entenda o meu produto, o meu serviço e, consequentemente, realize a venda. Legal.
Então, a gente pode dizer que todo esse trabalho, esse conteúdo aí, auxilia também nas vendas, não só no conhecimento da marca. Exatamente. E tem um detalhe, Stephanie, porque assim, quando a gente está falando para gerar a venda, a gente precisa metrificar tudo isso, né? Por exemplo, dentro do marketing digital, dentro do que nós trabalhamos, vou dar um exemplo de um do software, um dos sites que a gente pode utilizar para metrificar, que é o Google Analytics. Né? Dentro dele a gente vê os acessos gerados, o tempo de permanência, a taxa de rejeição. Por exemplo, a taxa de rejeição é algo bem interessante, porque ela mostra aquela seção lá do site, que a seção única do site, e mostra quanto tempo a pessoa ficou, né, ali. Especificamente, se a pessoa entrou, leu aquele conteúdo e foi embora, não ficou tanto tempo no site. E é bom a gente entender, pensar, putz, será que o meu conteúdo ele está gerando valor? Será que está interessante para o usuário? Ou será que eu preciso reformular? Eu preciso colocar talvez uma CTA, uma call to action, ali uma chamada para ação que seja mais atrativa? Será que eu preciso colocar um banner? Aí você vai tendo essa percepção. E além disso, é interessante você ver quantas pessoas acessaram o site a partir daquela notícia, ver quantas conversões gerou aquele site, e aí tudo isso, que é o que você acabou de falar, para gerar a venda. Então, o conteúdo ele é um auxiliar, mas ele é um bom auxiliar. Ele precisa fazer a pessoa te conhecer, ela entender tudo que você quer fazer para ajudá-la através do conhecimento e, como consequência, ela comprar o seu produto ou aderir ao seu serviço. Legal. Inclusive, a gente já falou em um outro podcast que a pessoa precisa ter um contato de 3 a 4 vezes com o conteúdo de um site para que ela realize uma compra. Então, é muito importante que a gente consiga pensar como que a pessoa está navegando dentro do site, se ela realmente está só batendo, olhando e indo embora, ou se ela está olhando outros conteúdos. Uma pessoa que volta mais de uma vez ou que navega pelo site tem mais chances de comprar, de gerar uma venda do que uma pessoa que bate e sai. Faz todo sentido, Stephanie. É realmente por isso que você precisa gerar conteúdo constante e conteúdo de qualidade. Tem muitos sites, muitos blogs que geram conteúdo, mas eles postam uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 2 vezes por ano. E muitas vezes aquele conteúdo ele acaba se tornando até um pouco irrelevante, dependendo de quanto tempo passa, né? Porque o conteúdo tem a sua validade. E de tempos em tempos a gente precisa até rever esse conteúdo, ver se está tudo ok. Principalmente conteúdos que trabalham com notícia. A notícia perde validade muito rápido. E se você não tiver um bom conteúdo, as pessoas vão perder o interesse em 2, 3 dias. E tem conteúdos de blog que são informativos, que às vezes duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas sempre precisam ser reformulados. E aí isso me lembra uma frase de Philip Kotler. Nossa, vamos lá. Isso me lembra uma frase de Philip Kotler, né, que é considerado o pai do marketing, né, que ele fala que as empresas de sucesso são empresas que aprendem. Elas obtêm feedback do mercado, fazem auditorias, avaliam resultados e efetuam correções destinadas à melhoria de desempenho. Ou seja, tudo que nós estamos falando, né, o que nós estamos falando aqui é essa listinha, se você estiver anotando ou se você passar, né, para ver com calma depois novamente, você vai ver que é um passo a passo. E tudo isso, esse feedback, tudo isso que nós estamos falando, que a empresa vai metrificar depois, ela vai ver o que está bom, o que está ruim, mas ela vai avaliar os resultados e ela vai fazer isso para melhorar. Uma empresa que faz tudo isso é uma empresa de sucesso. Agora, uma empresa que vê o que está de errado, mantém, ou que ela não metrifica tudo, ou que ela não tem um alicerce bem estabilizado, e que ela não busca melhorar, ela vai ficar estagnada, vai ser uma empresa medíocre e muito provavelmente não vai gerar resultado e nem vendas. Isso é bem triste. Com certeza. Em tempo de tecnologia, tem que ir seguindo as coisas a passo de luz, né? Exatamente. Tem que correr atrás, senão fica para trás rapidinho. Uhum. Legal. Agora que a gente já sabe para quê, como e como que a gente vê se isso está dando certo, que tipo de conteúdo que eu posso fazer? A gente falou aí de notícia, de blog. Existem outras coisas que a gente pode fazer? Sim, sim. Existe uma infinidade de conteúdos, né? Nós vamos trazer alguns exemplos, que são exemplos práticos aqui, assim, de ideias que você pode seguir, você é empresário, você que tem a sua empresa, ou você que quer contratar uma agência, saber o que a agência tem a oferecer, né? Por exemplo, a consultoria digital. Então, assim, para trabalhar o conteúdo alinhado à minha marca, né? A sua marca, a gente tem que pensar, por exemplo, no blog, como eu já falei algumas vezes, mas também a gente pode trabalhar o guest post, que até às vezes é esquecido pelas pessoas. E o guest post, ele é basicamente você publicar os posts como um convidado em outros blogs.
né? E esse link, esse post, esse conteúdo, ele vai ser até interessante para o seu negócio alcançar uma nova audiência. Porque muitas vezes o blog que você vai publicar tem uma audiência diferente daquela que tem que acessa o seu blog. Uhum. E aí, esse conteúdo vai ajudar a posicionar o seu site, ou pelo menos o seu conteúdo como sendo uma autoridade no assunto. E vai conseguir ali bons resultados com um bom link, né? Um bom site para você publicar, vai gerar bons resultados e vai ajudar no posicionamento do seu site. Então, para começar ali, tem um blog dentro, né? Que a gente chama de conteúdo interno e também um guest post. Além disso, Stephanie, a gente pode trabalhar com o conteúdo dentro do site. Se ele for um site institucional, por exemplo, é legal você trabalhar algumas páginas. Por exemplo, se você acessar o site da consultoria digital, você vai ver que cada página mostra o serviço que a consultoria digital oferece. E cada serviço também tem a sua explicação. Isso feito de uma maneira bem organizada, facilita a leitura e ajuda no posicionamento de cada página. E cada página tem uma palavra-chave correspondente, né? Isso é muito legal, porque ajuda a facilitar o posicionamento e o entendimento do usuário. Então, você tem um site institucional, mas você também tem um e-commerce. O trabalho do e-commerce é um pouquinho diferente, mas também você precisa ter um trabalho de conteúdo no e-commerce, inclusive na descrição de produtos. Muitas empresas têm o seu e-commerce, mas elas esquecem que quanto mais detalhado for um produto, melhor para convencer a pessoa a comprar. Por exemplo, se você entrar no Mercado Livre para fazer uma compra, geralmente quem vende detalha bastante o que ele tem, o que o produto tem, o que ele não tem, se o produto está ok, se ele é novo, se ele é usado, se tem algum defeito ou não tem. Dentro de um e-commerce, deveria seguir a mesma linha. Então, assim, você vai vender roupas, né? Calçados. Então, descreva bem. Você vai vender um tênis, um sapato, um par de sapatos. Descreva bem o que é do que material que é feito e até vai mais além. Né? Fala para onde ele pode ser usado, o que combina mais. E se você quiser alinhar um blog com o seu e-commerce, você pode criar vários conteúdos, como eu falei, né, antes. Então, que roupa combina mais para tal lugar? Por exemplo, que tênis combina mais com determinada calça, com determinada camisa. E dependendo dos produtos, você pode unir esses produtos e fazer um conteúdo com a calça, com a camiseta, com a camisa, com o tênis, com par de meias e assim por diante, para você ter um conteúdo mais completo. E além disso, Stephanie, você pode trabalhar também os releases, ou chamados de press releases, né? Que é um conteúdo que é agora um pouco diferente do conteúdo de blog, a linguagem é uma linguagem mais formal e jornalística. E esses conteúdos geralmente são alinhados a uma técnica chamada de link building. Esse link building, né, que é até uma estratégia que a gente usa bastante, a Stephanie aplica isso muito, eu aplico isso muito também, que resumidamente é uma estratégia que a gente trabalha para o SEO, né? Que ele visa construir uma rede de links para uma página ali que vão falar bem de você, né? Então vai gerar um tráfego que vai fortalecer a sua autoridade também, assim como o guest post. Só que a diferença é que provavelmente esses canais que vão sair, eles vão fazer um conteúdo diferente. Então às vezes não é um link só, como no guest post, que muitas vezes é só um link que você coloca. Então é um conteúdo completo, é um conteúdo geralmente com mais de 500, 600 palavras, pelo menos, e onde você vai trabalhar ali um assunto específico da marca e do seu produto ou serviço, ou um assunto correlacionado, tá? Qual é a diferença? A diferença é que muitas vezes eu vou falar diretamente da minha empresa, da minha marca. Então, por exemplo, a consultoria digital, ela impactou tantos por cento com uma empresa, por exemplo, de energia solar, que a gente tem esse case de sucesso. Isso é fazer um post direto. Agora, um post indireto. Vou falar sobre o e-commerce que cresceu tantos por cento no mês de julho, né? Como é um release que a gente vai trabalhar, para publicar. Então, vou falar sobre o crescimento do e-commerce em si. E aí, dentro desse conteúdo, eu vou falar sobre como é que é o mercado do e-commerce atualmente, como foi as indústrias ou setores que ele está mais impactando, as vendas online mesmo, diretamente. E aí eu vou falar sobre a necessidade que, por exemplo, as pessoas têm, que as empresas têm em trabalhar o SEO para o e-commerce, o conteúdo voltado para o e-commerce, ou o conteúdo voltado para o site vender na internet, não necessariamente no e-commerce. Então, percebam a diferença? Mas é interessante a gente entender isso, porque tanto o release, ou press release, né, quanto o link building, eles têm que ser alinhados juntamente, por exemplo, com uma base, que a gente chama de mailing imprensa, ou mailing jornalístico, que pode ser através tanto de você em busca de canais que vão publicar isso, sendo
pagos ou não, ou você até pagar para uma empresa terceira fazer essa publicação para você. Então, existem várias maneiras. E é uma dica legal você ir atrás disso, você pesquisar, fazer um bom relacionamento. Não é tão simples assim, fazer um bom relacionamento com jornalistas ou com outras pessoas que têm blog, mesmo quando você vai atrás do guest post. Para o release é a mesma coisa. Mas, se você conseguir, vai ser fantástico. Você vai conseguir grandes coisas. E aí essa autoridade que a gente fala, né? Autoridade de domínio, que até o Daniel fala bastante, a Stephanie já abordou isso também. Assim, que tem vários vídeos no nosso YouTube que falam sobre isso. Isso é fundamental para o posicionamento. Então, tudo isso que a gente está fazendo é para o seu site crescer. E aí, vem também um outro ponto, que é o quê? Material rico. Esse material rico a gente pode dizer como sendo... Vamos lá, Stephanie, me ajuda a lembrar. E-books, o que mais? Infográficos? Infográficos, guias, quizzes, qualquer material que seja ricamente trabalhado, que tenha bastante conteúdo e que possa ser distribuído de forma massificada. O que você acha, por exemplo, do webinar ser utilizado como material rico? Hoje em dia, muitas pessoas estão usando webinar, né? Sim, também é uma ótima forma aí de criação de conteúdo em formato de vídeo, que pode ser cobrado, pode ser de graça, pode ser agendado, dado como recompensa. Então, tem muitas estratégias aí que podem ser utilizadas para um webinar. Legal. Então, hoje em dia, ó, vocês percebem que você tem desde um e-book, que é o material ali, que você pode fazer um PDF com algumas dicas, 10 dicas, ou então você pode trazer um conteúdo mais informacional mesmo, direto ali, mostrando um resultado, ou como alcançar algum determinado... Por exemplo, se a gente fosse fazer um e-book sobre esse assunto mesmo. Então, conteúdo voltado a brand. Então, as principais técnicas. Nós íamos pegar exatamente o que nós estamos falando aqui e transformar isso dentro de um assunto e dentro de tópicos. Íamos colocar algumas imagens correlacionadas e nós íamos trabalhar isso para fazer um conteúdo, assim como um infográfico, um guia. Tem muitas pessoas que trabalham com guias completas, né? Então, um guia completo sobre o marketing de conteúdo. Isso é muito legal. Tem vários sites que tem isso. Isso também gera muita autoridade, né, Steph? E também trabalha o funil. E também que é aquilo que eu estava falando, né? Que é bom a gente trabalhar o meio do funil, a base do funil, e não só o topo de funil, que geralmente a gente trabalha com blog também. Sim, também é uma ótima forma de gerar leads, que é o que mas mais o que vale seria, no marketing então? digital. Verdade. Mas o que seriam os leads, então? Explica para as pessoas que não sabem o que são leads. Os leads são contatos voluntários que as pessoas deixam para você, que elas dão para você. Necessariamente sendo um e-mail e outras informações, como telefone, endereço e outras, mas principalmente o e-mail. É a partir do e-mail que você vai se comunicar com essa pessoa, que você vai chegar nessa pessoa e outras possibilidades de relação que você vai poder gerar a partir desse e-mail. E geralmente é oferecido um material rico em troca desse e-mail. Então, legal. por isso É que isso também a criação de conteúdo Perfeito. entra como importante para as estratégias. Vocês estão vendo como é fundamental uma boa estratégia de conteúdo e como a marca, o brand e tudo isso é linkado. Tem pessoas que acham que, não, mas eu tenho uma empresa, eu tenho um departamento de marketing, então vou contratar uma agência de marketing. E as pessoas dizem, não, eu só quero o posicionamento, eu só quero o trabalho. Não, tudo isso é um conjunto, né? Sim. Alinhado a várias estratégias, nós estamos aqui explicando para vocês. É isso mesmo, fundamental tudo isso. Legal. E uma das estratégias é o famoso SEO, que nós, na consultoria digital, somos mais do que especialistas, que criou a necessidade do departamento de conteúdo. Como que a gente pode adaptar tudo isso daí que a gente falou, construção de marca e criação de conteúdo, para as estratégias de SEO? Utiliza a mesma forma ou tem que ter alguma especificidade? Tá, vamos lá. Nós podemos pegar tudo isso que nós falamos, isso daí que nós falamos alinha muito bem, né? Porque o conteúdo é um dos principais pilares do SEO, né? O SEO, que é um conjunto de técnicas que são aplicadas ali para trabalhar o posicionamento do site dentro dos mecanismos de busca, principalmente do Google, que é o mais famoso deles, e para trazer um grande resultado. A gente trabalha isso geralmente de maneira orgânica, que é diferente, que é bem diferente dos conteúdos pagos, né? Que a gente chama até da área de performance, que é um outro assunto. Mas é interessante a gente notar que para construir essa estratégia de conteúdo e estratégia de SEO, uma coisa tem ligada à outra, né? Na agência, cada analista de SEO faz o seu trabalho, ele também vai conversar ali com
com a empresa, saber exatamente o que ela precisa. Então, tudo que nós falamos aqui, desde entender quem é o público-alvo, entender a dor, só que ela entende a dor da empresa e a dor do público também, né? Da persona. Sim. E é interessante, aí faz a pesquisa de palavra-chave, faz todo esse passo a passo. Mas, além disso, temos outras coisas que podem ser feitas. A gente precisa entender o tom de voz, né? A essência da marca, o tipo de escrita também que pode ser aplicada. Sim. Aí eu, por exemplo, eu mencionei a CTA, Call to Action, que também é uma coisa muito importante para ser usada também no SEO e no marketing de conteúdo. Porque ele é através ali de uma única chamada, ou pelo menos dessa chamada principal, que a gente vai trazer aí uma proposta de valor a um assunto em questão. Então a gente vai convidar o usuário a clicar num banner, a clicar no link, ou a conhecer mais os produtos ou serviços, ou pelo menos que ele entenda quem está oferecendo aquilo, né? Então, por exemplo, se você entrar no blog da consultoria digital, você vai ver que tem conteúdos que tem link, tem conteúdos que não tem. Mas no final tem algo ali falando sobre a consultoria digital. E aquilo ali também é uma forma de gerar um resultado. Muitas vezes vai da estratégia. Tem estratégias que eu quero que você, Stephanie, ao acessar meu blog, você conheça mais materiais. Então, eu vou convidar você, através de uma escrita ali, ou através de um banner clicável, a você clicar e conhecer mais materiais, conhecer um outro assunto relevante, ou até se inscrever na newsletter, né? Que, como você falou, a trabalhar o e-mail marketing, que também é uma boa forma da gente trabalhar o marketing alinhado ali ao SEO e ao conteúdo. E quando a gente está falando de SEO, também a gente tem que pensar ali que nos pilares, né? Que eu falei que é um dos pilares, o marketing de conteúdo, mas existem outros, né? Que a própria agência fala muito, temos vários conteúdos ali em vídeo, no blog, no próprio site, que é justamente a questão ali da criação de conteúdo, o SEO on-page, a construção de autoridade, experiência do usuário, que nós também podemos chamar ali de SEO off-page, né? Você tem alguma coisa, Stephanie? Já que você trabalha diretamente com isso, você quer comentar também sobre essa área? Essa parte aí de SEO off-page, que é basicamente o link building, né? E o trabalho do conteúdo, que o on-page é o código do site, é a casa. Agora, o conteúdo, o link build são os móveis que ficam ali. Uma casa não fica completa sem os móveis e os móveis não ficam completos sem uma casa. Então, tudo juntinho. Exatamente isso. É o alicerce, né? Cada um fazendo o seu papel e para dar o resultado. Então, a gente pode colocar como sendo o SEO aqui e os pilares, né? De conteúdo, SEO on-page, e aí esse SEO off-page, que é a autoridade e a experiência do usuário, que geralmente é utilizado fora do site, como a Stephanie comentou, e como eu havia falado também anteriormente. Todo esse trabalho em conjunto dá um resultado muito mais eficaz do que você trabalhar apenas um dos pilares. E é por isso, inclusive, que nós gostamos de trabalhar com todos eles. E também, se a empresa quiser, trabalhar a partir de performance, alinhado o quê? O conteúdo orgânico com o conteúdo pago. Mas aí é uma outra história que a gente pode falar também num outro bate-papo. Exatamente. E aí, Cleitão, para a gente começar a fechar aqui, se você fosse escolher 5 dicas para um empresário, para alguém que está nos ouvindo, ou para uma pessoa que queira trabalhar com marketing de conteúdo, como que ela pode começar a fazer essa parte aí? Tá, vamos lá. De tudo isso que nós falamos, eu escolhi 5 pontos importantes. Então, assim, eu escolhi, por exemplo, você entender quem é a empresa, né? Você como empresa e o que a sua marca quer fazer, como ela quer ser conhecida no mercado. Esse é o ponto primordial. Você como empresa, ou a sua empresa, minha empresa, precisa ter isso muito bem estabelecido. Se não começar por aí, vai dar tudo errado. Então, assim, consolida quem você é, entenda quem é a sua marca, né? Trabalhe muito bem seu branding, e ali alinhado a bom conteúdo, como nós estamos falando, mas entenda quem você é. Entendendo quem você é, você vai em busca agora do segundo ponto, que é o quê? Criar as personas, entender quem é o seu público-alvo e definir muito bem as personas. Definindo as suas personas, definindo para quem você quer aplicar o seu conteúdo, para quem você quer impactar e vender o seu produto ou serviço, isso vai também ajudar muito você. Terceiro ponto é estudar os concorrentes. E assim, nada vai adiantar você fazer um ótimo trabalho se você não souber o que seus concorrentes estão fazendo. Porque muitas vezes você pode estar tendo ótimas ideias, mas caminhando contra a maré. E nem sempre você vai ter um ótimo resultado. Pode ser que sim, mas pode ser também às vezes que não. Por quê? Porque se todos os seus concorrentes estão fazendo de uma forma completamente diferente,
por que você acha que da forma que você está fazendo vai dar certo? Isso também precisa ser muito bem estudado e avaliado. E esse Sim. estudo de concorrentes, ele tem que ser feito através, tanto como eu até usei o exemplo da análise SWOT, mas para marketing digital e para marketing de conteúdo, você precisa entender os seus concorrentes, os seus sites que estão muito bem já posicionados no Google, os concorrentes que vendem o mesmo serviço que você e os concorrentes que vendem um serviço similar ou que podem ser correlacionados a esse produto ou serviço. Tendo essa lista, essa base muito bem fundamentada, facilita na hora também da gente entender. E quando nós criamos os conteúdos, a gente sempre dá uma olhada nos melhores sites que estão ranqueados, a gente sempre dá uma olhada também nos sites que estão melhores escritos, nos conteúdos melhores escritos, para a gente sempre criar um conteúdo melhor. Não adianta nada a gente criar um conteúdo genérico, um conteúdo raso, sem muita informação, apenas por fazer. Por isso que não é apenas escrever e publicar. É ter um conteúdo que Sim. gera valor, que agregue algo, que é aquilo que eu falei até no começo, né? A primeira coisa que a Stephanie me perguntou, quando ela falou o que é conteúdo, e eu falei que uma das coisas ali, né, que o conteúdo ele é, né, que ele tem que gerar relevância, né, que é a própria definição, se for ali digitar no Google que é conteúdo, você vai ver que tem que gerar relevância. E um conteúdo bem relevante é um conteúdo que provavelmente vai gerar resultado. Ah, e detalhe importante, o trabalho de SEO não é um trabalho de fast food, não é um trabalho rápido, é um trabalho demorado, mas é um Sim. trabalho que pode gerar um resultado praticamente permanente. Por que eu falo praticamente? E a Stephanie pode até me complementar. Porque você precisa sempre estar agregando novas coisas, você precisa sempre estar otimizando melhor esse conteúdo, o site, as estratégias, para que esse conteúdo Sim. fique cada vez melhor, o site fique cada vez melhor posicionado e que as palavras-chave sempre tenham boas buscas. O que mais, Stephanie, que a gente pode falar sobre isso também? Sim, é como a gente comentou no início, é correr atrás do consumidor, comportamento de consumidor muda, Uhum, algoritmo de buscador muda, que é a forma que o buscador lê as coisas, é, os concorrentes trabalham também seus sites, seu conteúdo e vão ficando cada vez melhores. Então, isso daí uhum, é uma corrida, tem que estar sempre indo atrás, sempre se atualizando, sempre melhorando, para poder estar sempre à frente. A gente disse que é exatamente. permanente, principalmente porque quando a gente for comparar um marketing de performance, que são os anúncios, é a publicidade paga, com o SEO, você não precisa se preocupar, eu vou sair de férias, vou desligar aqui um mês os anúncios, acabou. Não vai ter mais ninguém O conteúdo comprando, vai sumir, né? vai sumir. É, Seu site é. some se você parar com os Uhum, anúncios. Agora, se ou não, se exatamente. você ficar uma semana, 2 semanas, não puder mexer alguma coisa assim, você não vai ter tanto prejuízo assim. Perfeito. É, vou ler agora, vou falar para vocês uma frase do Érico Rocha, que é um dos maiores especialistas em marketing digital e empreendedorismo do Brasil. Ele fala o seguinte: a maioria das pessoas não querem o seu produto. Elas querem a transformação que o seu produto vai trazer para elas. Isso Uhum. reflete tudo que nós estamos falando. Isso reflete também num trabalho que é feito não somente dentro do site, do blog, de um release, mas também um conteúdo que pode ser feito para redes sociais, né, Stephanie? E você, na agência, você é a pessoa que trabalha com o marketing digital, né, o marketing nas redes sociais da própria consultoria digital. O que você Sim. pode falar, resumidamente, também do planejamento, de tudo que é feito para as redes sociais e que dicas que a gente pode dar para quem está nos ouvindo e nos assistindo neste momento? Sim, com certeza. Lembrando que redes sociais e conteúdo para redes sociais e conteúdo para outras mídias sempre vai ter estratégias diferentes. Cada mídia, cada Certo. canal tem a sua própria estratégia. Então, para as redes sociais também é super importante estudar os concorrentes, diretos e indiretos. Geralmente você vai ter concorrentes que falem sobre a mesma coisa ou que vendam o mesmo produto. É importante que você tenha mapeado, que você veja como que eles agem, que eles publicam, como que eles interagem com os consumidores, as avaliações que os consumidores deixam, como que eles compartilham, qual que é o conteúdo que os consumidores lá do seu concorrente mais gostam e testar. Também nas outros aspectos, nas outras partes, é testar. Ah, será que isso aqui vai dar certo? Você vai lá, publica, logicamente, tem que ter noção para não manchar a sua marca. Você testa, Uhum. vê o que que dá e vê se você replica ou não. Basicamente é assim. E na parte da criação, associar com a linguagem do cliente também, com o que o cliente acredita, tanto da marca quanto do cliente da marca.
e qual mensagem que os seus clientes querem ouvir e a marca quer passar. Tem que ter toda esse cruzamento. Lembrando que redes sociais geralmente são imagens. Então, a gente tem que traduzir aquilo que a gente quer passar para uma imagem. Tem que ser rápida, tem que ser de uma interpretação rápida, porque as pessoas nas redes sociais querem consumir mais, mais e mais, rapidinho aí, olhou, leu rapidinho, 5 segundos e passa. Então, não dá pra, a gente não tem tempo de colocar um texto mesmo, um conteúdo de texto mesmo ali para a pessoa Perfeito. absorver, porque ela não vai absorver. É, exatamente isso, né? E pensando em imagens, né, algo que a gente acabou não comentando, mas imagens é algo fundamental e tem que ser atrelado, por exemplo, ao texto que você vai fazer. Então, se você vai publicar um conteúdo num blog ou dentro do site, a imagem ela também é fundamental. Então, tem o diâmetro interessante para você trabalhar. Existem os padrões, tá, que a gente pode falar isso num outro momento também. Existe também o tamanho, não fazer uma imagem muito pesada, que isso também vai prejudicar. É importante também imagens que ilustrem o seu conteúdo. Então, ilustre o que o seu conteúdo quer passar. Sim. E aí lembrem que a gente tem a percepção, né? Que a gente precisa usar os sentidos. Então, a visão também é um sentido que precisa ser muito bem aguçado. E as imagens também vão aguçar isso. Então, usar imagens que sejam chamativas e que sejam correlacionadas. Isso também é fundamental. Isso vai ajudar o seu visitante, né? O seu usuário a ler esse conteúdo, seja ele no blog. Sim. Inclusive, também se você vai fazer um e-book, infográfico, as imagens também precisam ter harmonia. E como a Stephanie falou, redes sociais, então, nem se fale. Porque muitas vezes a imagem vai chamar a atenção, né? E o conteúdo em si, muitas vezes, fica em segundo plano. E dependendo da rede social, por exemplo, no Instagram, as pessoas às vezes vão curtir apenas a sua imagem, elas não leem o conteúdo que você está escrevendo. Sim. E muitas vezes você precisa, em poucas linhas ali, ou no desenho, na imagem que você for falar, mostrar que você também tem valor, gerar. Muitas vezes as pessoas postam uma foto, outras vezes elas criam um cartaz, um banner, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, no Facebook, geralmente aparece o texto e aparece a imagem, então também facilita. Entender a rede social que você trabalha também é importante, né? Muitas vezes a pessoa ela vai publicar exatamente o mesmo conteúdo no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Só que nem sempre o conteúdo que é pro Facebook, ele serve pro LinkedIn, né, que são redes sociais diferentes. Hoje a gente também tem o TikTok, a gente tem tantos outros que a gente tem que adequar. Então, se for fazer um conteúdo de vídeo, eu sei que o TikTok é um vídeo mais rápido. O Instagram também, geralmente, são vídeos mais rápidos, mas eu posso usar o IGTV para fazer conteúdos mais completos. Aí nós temos também as ferramentas de conteúdo, como, por exemplo, os canais como o Deezer, o Spotify e tantos outros, como um podcast, que é neste formato também que nós estamos desenvolvendo na consultoria digital, onde você vai ouvir e também é um conteúdo interessante. O conteúdo em vídeo, o conteúdo em imagem, o conteúdo em texto, tudo isso tem que ser muito relevante. Então, por exemplo, se eu e a Stephanie estamos aqui conversando com vocês, mas a gente apenas jogar as informações sem muito embasamento, informações ali de maneira rasa, sem muita explicação, ou o Daniel aqui ou qualquer outra pessoa, vocês não vão gostar. Por isso mesmo que esse bate-papo, ele precisa ser profundo, e é o que nós estamos aqui fazendo com você. E se você tiver uma sugestão, alguma dica, deixa nos comentários também, mande uma mensagem pra gente, porque é legal a gente entender também o que vocês querem, próximos temas, assuntos, e é muito relevante. E falando nisso, eu convido vocês, inclusive, a também conhecerem o outro vídeo que eu gravei falando sobre o conteúdo da agência da consultoria digital, que a Stephanie vai colocar também para vocês verem ali nessa publicação desse vídeo, também é importante. E não deixe de acompanhar também os outros conteúdos do próprio blog, né, do blog da agência, do próprio YouTube também que nós fazemos, porque são conteúdos que podem ajudar você, empresário, ou você que quer começar o seu negócio, ou você que não sabe o que fazer e precisa de ajuda, estamos aí à disposição para ajudá-los também. Legal, e é com isso que a gente vai fechando o nosso podcast. Obrigada por ter ouvido até aqui, esperamos que tenha sido esclarecedor, tenha mostrado aí como é que funciona o marketing de conteúdo para a construção de marcas. E esse foi mais um episódio do Bate-Papo Digital. Eu sou Stephanie Forler. Eu sou o Cleiton Stocco. E nós nos vemos na próxima semana.